Boa tarde. Eu gostaria de começar esse vídeo parabenizando as minhas amigas e colegas mães pelo Dia das Mães hoje. Um dia muito especial para todas nós. E também gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho mais hoje a respeito do transtorno de aprendizagem, né? Na terça-feira de manhã eu fiz aquela pequena transmissão sobre a diferença entre dificuldade de aprendizagem, transtorno de aprendizagem e deficiência, né? E que elas podem estar associadas, né? Que a dificuldade de aprendizagem pode estar associada a um transtorno. Pode ser que aquela pessoa que tem aquela dificuldade, ela tenha um transtorno. O transtorno pode estar associado, e a dificuldade também, a uma deficiência, certo? Então, quem não viu esse pequeno vídeo que eu postei, tá lá no meu Facebook, e ele tem apenas 8 minutos, eu tenho certeza que vai esclarecer um pouquinho. Então, meu propósito não é dar um conhecimento profundo do que essas dificuldades e o transtorno, mas ajudar as pessoas a compreender o que é e como ajudar outras pessoas que tenham tanto o transtorno, que conhece alguém, que tem um filho, né, que tem a necessidade de ter esse conhecimento e saber como lidar com isso. Então, os transtornos de aprendizagem, ou mesmo os transtornos em geral, que as pessoas têm dificuldade de identificar, eles têm uma origem lá no cérebro. Então, para compreender um pouquinho sobre isso, eu gostaria de esclarecer, né, que quando esclarecer ou orientar um pouquinho, dar um pouquinho de informação sobre isso, que quando a gente tem uma mulher fica grávida, né, por isso que eu falei que ia ser um presente para muitas mães. Quando uma mulher fica grávida, o feto começa a desenvolver a parte neurológica, né, as conexões neuronais, elas começam a partir da 12ª semana da gestação, em torno lá do 4º mês de gravidez. E aí, até o bebê nascer, mais ou menos 20% dessas conexões já estarão trabalhando, né? O cérebro do bebê já tem uma atividade em torno de 20%. Os outros 80%, eles vão desenvolver a partir do nascimento. Então, é muito importante que a criança tenha seja bem estimulada nesse período para que ela tenha um bom desenvolvimento neurológico, né? E alguns transtornos, e hoje eu vou falar especificamente da dislexia, ela é um dos que podem ter origem lá no início, nesse período da gestação, quando a criança ainda está no período, o feto, né, está no período de desenvolvimento cerebral. E depois, ela também pode acontecer, né, por conta de uma lesão durante os primeiros meses de vida, né, lá no início, quando se sofre um acidente, quando tem alguma doença que afeta algumas áreas do cérebro. E é importante entender que os nossos neurônios, né, eles são células que se comunicam através de transmissões de impulsos, né? E o que acontece nesses transtornos é uma falha na conexão entre esses neurônios, né? A transmissão de mensagem de um neurônio para outro, de informações de um neurônio a outro. Então, essa transmissão ela é feita também de uma área do cérebro para outra. Então, existem neurônios que fazem essa transmissão, essa comunicação entre uma área do cérebro a outra. Quando há falha nessa transmissão, nós podemos ter dificuldades em executar algumas atividades, de aprender algumas coisas, como eu falei, no caso da dislexia ou da descalculia,
essa falha vai impedir que a pessoa tenha as suas habilidades de aprendizagem igual às outras, vai ser diferente, né? E a velocidade, o tempo de aprendizagem também vai ser diferente. Então, os transtornos, eles são variações, né? Vamos definir assim, que eles são variações muito grandes entre o potencial que aquela pessoa tem de aprender e o real desenvolvimento dela, o que ela vai realmente apresentar, né, nas suas atividades, nas suas avaliações. Então é importante entender isso, que às vezes o potencial de aprendizagem e o que ela realmente demonstra, que você consegue identificar nela, vai ser muito discrepante, né? Muitas vezes elas envolvem também a capacidade de concentração. Então, a pessoa vai ter uma dificuldade de se concentrar, vai ter dificuldade na linguagem, de falar, de processar aquilo que ela vê e aquilo que ela ouve, porque quem faz tudo isso é o cérebro através das conexões entre os neurônios. Então, isso é o básico, né? De uma forma bem simples para que você consiga entender. E William, muito obrigada pelo prestígio aí, William, por estar me acompanhando. Eu vou dar um exemplo que é pouco conhecido. Os professores, muitas vezes, eles têm uma informação a respeito da dislexia muito simples, né? Que a dislexia é a dificuldade que a criança tem em aprender a ler e escrever. E que ela vê as palavrinhas e as letras de uma forma diferente e não conhece reconhecer. Isso também. Que ela não consegue acessar bem e transmitir para outras áreas do cérebro o som das palavras. Mas, o que isso envolve na vida dessa criança e de um adulto que tem a dislexia? Como isso vai afetar a vida dessa pessoa? Você já parou para pensar? Se você sabe o que é a dislexia e se você conhece alguém que tem, você já parou para imaginar como isso afeta a vida da pessoa? Então vamos lá. Eu vou dar um exemplo bem simples para um adulto ou até uma criança que já está alfabetizada, né? Que já está lá no Fundamental 2. Palavras que às vezes ela já conhece e que já tem um significado para ela, já tem um sentido para ela, e ela ouvir novamente essa mesma palavra colocada num outro contexto, ela vai ter dificuldade de entender o contexto. Então, vamos achar um exemplo. Um exemplo que aconteceu essa semana comigo, semana passada. O que é conversar para você? Conversar é quando duas pessoas se falam e trocam informações, né? Mas é sempre um diálogo, né? Entre duas pessoas. Então, eu estou conversando com vocês? Não, eu estou me apresentando e a gente vai conversar se vocês me passarem alguma informação e me fizerem alguma pergunta, certo? Então, eu estava numa aula e um professor falou assim: você precisa conversar com o texto. Você precisa conversar com o autor do texto, né? E aquilo já me deu uma sensação diferente. Eu fiquei conversar com o texto. E aí foi a primeira vez que eu me lembrei que durante muitas ocasiões em que eu ouvi alguém falar uma palavra diferente, uma mesma palavra que tem significado diferente, e aquilo me causou uma certa angústia, porque eu ficava assim: o que é isso? Como assim? Então, eu não converso com o texto, né? Literalmente. Eu aprendo com o texto, eu retiro informações do texto e eu vou aplicar aquilo na minha vida, ver como aquilo quais informações que aquilo traz, se eu concordo ou não com aquilo, né? Mas
O que acontece quando você ouve uma palavra assim, o corpo? O que é o corpo para você? Você pensa num corpo físico, não é? Então, quando se fala o corpo numa aula de física, o que está falando? De um objeto, de uma matéria, né? E não de um corpo físico. E muitas vezes, para o aluno que tem a dislexia, ele vai ter essa dificuldade de compreender isso. E você vai ter que explicar mais vezes para ele o que é aquele corpo, o que significa aquela palavra. E ele pode esquecer ainda, viu? Depois que você falar para ele. Então, uma das coisas importantes que eu gostaria que os pais soubessem, né, vocês que têm filhos pequenos, que têm filhos em idade escolar, é que existem muitos sinais de que a criança pode ter algum transtorno de aprendizagem. E esses sinais podem causar sofrimento, pode causar desinteresse, né? Ela não vai querer, pode não querer mais ir para a escola, não querer escrever, ficar uma criança agitada em sala de aula, que sai, que provoca os colegas, que provoca o professor, ou que senta, fica quietinha, chora, pede para sair, sente dor de cabeça, né? Aquelas coisas que é fácil de ser identificada. Quando chega em casa, fala para o pai e para a mãe que não quer ir para a escola, chora para ir para a escola, e você pode ficar inseguro. O que fazer? Né? Como ajudar o meu filho? Será que é birra? A criança está sendo mal criada só? É falta de correção, de dar um castigo, de conversar? O que é? Então, quando a gente não consegue identificar sozinho o que está acontecendo com o filho, nós precisamos de ajuda, né? De profissionais que possam estar te orientando, analisando, avaliando aquela criança, aplicando testes. Algumas vezes, dentro da escola, o próprio professor não consegue fazer essa distinção, né, do que é a dificuldade, por que a criança está tendo aquele comportamento. E aí isso vai passando. Ela vai chegar lá no ensino fundamental, no ensino fundamental 2, depois ela vai para o ensino médio, vai talvez para um curso profissionalizante e menos talvez ainda para um curso superior, né? As informações que você busca na internet ou com outras pessoas, elas só falam dos transtornos de aprendizagem no período de fundamental, às vezes para crianças pequenas, quais são as adaptações, quais são os cuidados que o professor deve ter ao observar aquela criança em sala de aula. Mas quando a gente vai buscar informações para um jovem, já que está lá no ensino médio, ou para um jovem que entrou no curso profissionalizante, ou mesmo alguém que está no curso superior, você não encontra. Você não encontra nem mesmo como fazer adaptações para o professor, para os pais, como lidar com essa criança, esse jovem. É muito difícil encontrar esse tipo de informação. E aí, a gente fica perdido, né? Sem saber o que fazer. Tanto os adultos quanto os pais. Como ajudar essa pessoa que tem essa dificuldade, esse transtorno? Aonde buscar essa informação? Essa semana eu tive a oportunidade de conhecer uma mocinha de 15 anos de idade, 15 para 16 anos de idade, que está no segundo ano do ensino médio. E a família dela me procurou porque identificou que ela está sofrendo, que ela não está conseguindo evoluir nos estudos e ela mesma pediu ajuda, né? E essa menina já tem um diagnóstico confirmado, já passou por especialista, a família teve como fazer essa avaliação e identificar que ela tem dislexia e TDAH.
que é o transtorno do déficit de atenção e aprendizagem. E aí, sabe qual é o grande problema? É que apesar dela ter esse diagnóstico e da escola já ter essa informação, a escola ainda não sabe como lidar, como adaptar. Coisas muito simples, muito básicas. Os professores não sabem o que fazer para ajudá-la. E conversando com os pais, eu percebi também que nem mesmo os pais receberam qualquer tipo de orientação sobre o que é, o que fazer, como lidar com esse diagnóstico que a filha deles tem. Então, eu fiquei muito preocupada. Por quê? Se uma pessoa que tem um diagnóstico de dislexia desde dos 9 anos de idade e agora está com 15, 16 anos de idade, ela está mais ou menos há 7 anos com a informação de que ela tem um transtorno, de que ela precisa de ajuda, mas ela não recebeu a ajuda adequada. A família não conseguiu dar suporte, a escola não conseguiu dar o suporte que ela precisa, porque não tem essa informação, porque não sabe onde procurar, porque não receberam apoio, nem os professores por parte da instituição, nem a família por parte dos profissionais que passaram esse diagnóstico para ela. E olha que são muitos profissionais. Então, tem profissionais envolvidos ali, teve fonoaudiólogo, teve psicopedagogo, teve neurologista, e não receberam essa informação. Então, o que acontece é que a criança, recebe o diagnóstico, mas só ter um diagnóstico de que você tem um transtorno de aprendizagem, que o seu filho tem um transtorno de aprendizagem, não garante que ele vai ter o atendimento adequado. E aí, eu trabalho numa instituição de ensino profissionalizante e superior, onde os alunos chegam para a gente com esses transtornos e eles não tiveram um suporte adequado. E quando chegam para a gente não sabe mais o que fazer com eles. Nós temos que correr atrás, estudar, investigar, pesquisar como foi a aprendizagem desse aluno, o que a gente pode fazer agora. Mas se ele tivesse, essa criança, esse jovem, esse adulto agora, tivesse recebido o acompanhamento adequado lá no ensino fundamental, hoje seria muito mais fácil trabalhar com ele. Ele teria menos dificuldade, conseguiria acompanhar um pouco melhor a sua turma e o seu curso. Mas, infelizmente, ainda hoje, apesar de muitos anos, que a gente já tem lá uns 14 anos da lei que obriga as escolas matriculares as crianças com deficiências e nas instituições públicas, apesar de transtorno de aprendizagem não ser uma deficiência, a gente ainda tem essa falta de preparo por parte de todos, E como que a gente pode fazer isso? Existe uma instituição que faz isso? Que dá esse suporte para os professores? Uma instituição governamental? Existe? Existem pessoas que vão atrás dessa ajuda, gestores escolares, os próprios professores às vezes vão atrás, mas isso é difícil, às vezes a gente vai pesquisar, como eu falei, o que fazer para um determinado transtorno e tem tantas informações, elas são tão, às vezes até controversas no que é aquele transtorno, no que é o material que vai ser usado, no que é o planejamento que deve ser feito para aquele aluno, que os pais ficam perdidos, os professores ficam perdidos e muitas pessoas continuam sofrendo e muitas pessoas continuam evadindo-se das escolas, deixando de realizar seus sonhos, de se formarem, de terem uma profissão que elas desejariam, porque elas não têm o apoio que merecem, da forma que deve ser dado. Eu não sei se eu falei na live anterior, eu acho que não. Eu tenho o diagnóstico de dislexia,
E até descobrir que eu tinha dislexia, eu sofri muito, porque eu não entendia, porque eu não aprendia. O que tinha de errado comigo? Porque eu tinha tanta dificuldade para acompanhar os meus colegas. E cada vez que eu converso com alguém que tem dislexia, eu conheço muitas pessoas, o que eu ouço elas falarem é que eu sou uma pessoa burra. Eu me sinto uma pessoa burra. Já imaginou você ouvir isso do seu filho? Ou você ouvir isso de uma adolescente? Ou mesmo as pessoas ouvirem outras te taxarem como burra? O que você sentiria? Desculpe. Ouvi isso de uma menina inteligente, de 16 anos de idade. Dói, né? Ouvir isso do seu filho doeria, não doeria? Eu sou muito emotiva, mas eu fico pensando que se as nossas experiências não servirem para ajudar outras pessoas, nós vivemos aquilo em vão. Elas têm que servir para ajudar. E ontem, conversando com essa jovem, eu vi tantas possibilidades que a gente tem e que eu posso ter para ajudar as pessoas. Uma delas é esse momento aqui, compartilhar um pouquinho do que eu conheço, do que eu sei sobre isso. E é incrível a gente saber que existem pessoas que têm muitos talentos, muitas habilidades e elas não reconhecem que esse talento e que essa habilidade faz parte da capacidade dela e que para ter esse talento e essa habilidade ela tem uma inteligência, ela é inteligente, que a inteligência de uma pessoa, inteligência é diferente de uma pessoa para outra. Capacidade de desenvolver talentos é diferente de uma pessoa para outra. E aí eu vi um desenho que essa menina fez. Eu perguntei a ela o que ela gosta de fazer e pedi a ela que me mostrasse. Eu fiquei encantada com o desenho que ela faz, com a capacidade dela de desenhar, de reproduzir. E eu falei para ela, eu não tenho essa capacidade e muitas pessoas não têm a mesma capacidade que você tem de fazer esses desenhos tão perfeitos. Então, uma das coisas mais importantes, né, que a gente tem como familiar ou como professor é identificar. Uma das responsabilidades que nós temos é de identificar os talentos que aquela pessoa tem, que o nosso aluno tem, que o nosso filho tem, nosso parente tem. Nós precisamos identificar esses talentos e estimulá-los. Então, como eu falei no início, os neurônios, né, a capacidade, o desenvolvimento neurológico de um ser, ele está lá, inicia-se até com 12 semanas de vida, quando a criança está lá, o bebê, né, o feto, está lá no quarto mês de gestação, a mulher está lá com seu bebezinho no quarto mês de gestação. E os outros 80% eles vão se desenvolver após o nascimento, certo? Então, se esses 80% se desenvolvem depois do nascimento e especialmente nos primeiros anos de vida, vocês imaginaram a velocidade, né, a atividade cerebral como que é nesse período? Ela é muito rápida, ela é muito acelerada. Estima-se que o cérebro de um bebê,
ele está numa atividade 250% maior do que a de um adulto. Então, o período em que ele vai se desenvolver mais rápido vai ser nos primeiros anos de vida, né? Lá nos primeiros meses de vida. E uma coisa interessante, agora eu vou falar de uma amiga que estava na última live e que inclusive comentou lá, né? Ela não estava na live, ela assistiu depois. Ela comentou que ela tem dislexia e o quanto ela sofre. Essa minha amiga, ela chama Nájila e ela é muito inteligente. Eu me lembro que uma vez, há muitos anos atrás, há uns 17 anos atrás, eu ouvi ela contar a seguinte opinião, né? A seguinte observação que ela fez. E eu falo para vocês agora. Você já viu quando uma criança começa a aprender como é que ela fica? Tudo que a criança aprende é motivo de alegria para ela. Tudo que ela faz, que ela aprende de novo, ela fica feliz por aquilo que ela está fazendo, por aquilo que ela aprendeu naquele momento. E ela quer mostrar para as pessoas o que ela aprendeu, ela quer compartilhar aquele conhecimento e vai tentar reproduzir várias vezes para que todas as pessoas, né, que estão próximas, o pai, a mãe, que é quem está sempre mais próximo, a tia lá, a professora lá na educação infantil, ela quer que é alegria, né? Aprender é um momento de alegria. E aí, ela falou assim, já viram uma criança dançando? Você bota um grupo de crianças ali, você fala para a criança, dança, e elas dançam. Pula, elas pulam. Elas podem nem te conhecer, mas aquele grupinho ali vai cantar, vai dançar, vai pular. Mas vocês já observaram que com o passar do tempo, esse prazer de aprender e demonstrar o que aprendeu vai diminuindo? As crianças demonstram menos? Se eu juntar um grupo de adolescentes de uns 10, 12 anos e pedir para eles dançarem, você acha que todos os adolescentes vão dançar? E se eu quiser ensinar um grupo de adolescentes a dançar um determinado passo, você acha que todos vão querer? E por que eles não querem? Por medo, por vergonha, por medo de serem corrigidos, por acharem que não vão conseguir aprender, né? Porque tem outros que podem fazer melhor que eles. Então, nós perdemos o prazer de aprender, no meu ponto de vista, a partir do momento em que somos avaliados, em que a nossa ação está sendo avaliada por alguém e ela é classificada, ela recebe uma nota ou uma pontuação por aquilo que fizemos, que demonstramos aprender ou não. A criança não tem medo de errar, porque ela não vai ser avaliada, ela vai ser elogiada. Então, a primeira coisa que eu acho que nós, enquanto pais e educadores, precisamos saber é que aprender não pode ser doloroso. A aprendizagem não pode trazer sofrimento para as pessoas. E se ela está trazendo sofrimento, é porque a forma como essa pessoa está aprendendo e está sendo ensinada está errada. Ela precisa ser melhorada, adaptada. É moda, né? Falar essa palavra adaptada. Mas é isso mesmo. A forma de ensinar, o método que está sendo usado para ensinar, ele precisa modificar, porque todos são capazes de aprender no seu tempo, no seu ritmo, da sua forma, no seu ambiente apropriado para aquilo, né? Então, lembrem-se disso. Outra coisa que eu aprendi esses dias também após aquela live foi com a minha amiga Rosane Mira, que eu tenho certeza que vai assistir depois desse vídeo. Há uns 3 anos atrás, eu estava aqui onde eu trabalho no Instituto Federal do Campus de Inconfidentes, sou servidora pública, e essa minha amiga, ela trabalhava junto comigo e ela faz um trabalho muito especial, uma pessoa muito talentosa, muito capacitada, que aliás é uma pessoa que tem altas habilidades, né? Ela tem uma superdotação, uma alta habilidade. E eu cheguei no meu ambiente de trabalho e no jardim tinha uma roseira.
E essa roseira estava com muitos galhos e muito cheia de folhas, mas não tinha flores. Aí eu ficava assim, poxa vida, tem tantos galhos e não tem flores? Passou alguns dias, eu estava lá e eu observei que alguém havia podado a roseira e tirou muitos galhos. E eu falei, nossa, que judiação, cortar a roseira, que dó. Mas eu não entendo de poda de roseira, né? Eu só pensei nisso. Passou mais um tempinho, essa roseira estava com flores, com uma rosa linda, né? Várias rosas lindas. E essa minha amiga se aproximou de mim e falou o seguinte: essa roseira, você viu como as rosas estão bonitas? Eu falei, vi. Eu podei a roseira, aí olhei para ela, eu não sabia. Eu falei, ela podou a roseira. E ela falou assim: tem pessoas que não sabem que roseiras, para dar rosa, precisam ser podadas. Se não fizer poda, elas não dão flores. Por que eu estou contando isso para vocês? Na vida, nas nossas experiências, né, nosso desenvolvimento, algumas situações podem parecer podas inadequadas, né? Eu olhei e eu vi a poda e eu achei que aquilo era uma coisa errada, porque cortou demais, tirou muitos galhos. Mas depois que eu vi a flor e a minha amiga falou que tinha podado a roseira e que roseira, para dar flor, precisa ser podada, eu entendi, né? E essa semana eu comecei a fazer umas analogias. Às vezes, para nos desenvolver, nós precisamos ser podados em algumas coisas, nós precisamos de adversidades, né? Nós precisamos que haja uma situação que nós estamos fazendo, né? Que às vezes nos faz refletir sobre aquele momento. Então, eu passei por muitas situações na minha vida em que pareciam podas, mas que na verdade se tornaram estímulos para que eu desenvolvesse alguma habilidade, para que eu tomasse iniciativa, para que eu ajudasse alguém, eu me ajudasse, eu mudasse o rumo da minha vida. Então, todos nós precisamos de vez em quando dessa poda para florir. Todas as pessoas precisam de incentivo para progredir, para crescer, para aprender, né? A gente precisa tomar cuidado como as coisas são avaliadas, como avaliamos a aprendizagem, as pessoas, os amigos, o nosso ambiente, a nossa vida. É muito importante a gente saber disso. Então, eu tomei uma decisão há 2 anos atrás, exatamente 2 anos atrás, de escrever um livro e contar a minha experiência pessoal com a dislexia. E, gente, ela não são experiências positivas, assim, no sentido de trazer alegria. Não eram, até agora, e de trazer crescimento para mim. Foram experiências ruins, que me fizeram sofrer, que me fizeram chorar, desistir, muitas vezes, de estudar, de aprender, e que eu vejo isso acontecendo agora. Cada vez que eu converso com alguém que tem dislexia, eu fico abismada. Como que ainda pode, hoje em dia, as pessoas sentirem-se tão frustradas com o ensino, com a aprendizagem, né, com a sua capacidade, acharem que são burras e quererem desistir de progredir, de aprender. E jovens, adolescentes. E aí eu lembro de mim. Então eu comecei em 2020 a escrever as minhas experiências pessoais com a dislexia. E aí eu dei o processo de escrita foi em que eu apresentava para algumas pessoas a cada parte que eu lia, que eu escrevia, para elas lerem e me darem a opinião delas. Porque o meu objetivo com aquele livro era poder ajudar, compartilhar minhas experiências com os outros
e ajudar essas pessoas, estimular essas pessoas a não desistirem, né? E eu escrevi o livro, ele ainda não está publicado, tem alguns trechos dele que às vezes eu não me sinto muito à vontade para ler, mas ele está escrito, está pronto, está salvo lá no meu Drive. Nele, além de contar as minhas experiências, né, eu também conto, tem nele no final do livro algumas definições do que são transtornos de aprendizagem, a definição do que é a dislexia em especial, como nós podemos ajudar, um professor, um pai, uma mãe pode observar os primeiros sinais de dislexia, como são feitas as avaliações, né, porque não é o professor que faz a avaliação para definir esse diagnóstico, como são feitas, e também algumas possibilidades de adaptação para essas pessoas. E eu tinha a intenção de publicar esse livro logo. Oi, Fernandinha, seja bem-vinda, muito obrigada por estar aí. Eu gostaria de publicar, né? E aí eu comecei a guardar dinheiro para fazer a publicação do livro, né, para mandar para uma editora. E aconteceu algumas intercorrências e eu não consegui publicar o livro ainda por conta de falta de verba, de recurso para isso. E eu coloquei, estava conseguindo guardar dinheiro, eu ia fazer isso agora este mês. A minha intenção era mandar o livro para a editora esse mês, mas há um mês e meio atrás aconteceu uma intercorrência na minha casa e teve um problema sério no telhado e eu precisei usar o dinheiro da publicação do livro para consertar o telhado. E agora eu teria que começar tudo novamente. E eu tive uma ideia e depois ouvi essa ideia de uma outra colega. A minha ideia é o motivo da live hoje. Eu criei uma vaquinha lá naquele site Vaquinha e para arrecadar dinheiro para publicar o meu livro. Esse é o objetivo. E aí eu fiz algumas estratégias, né? Bolei. Uma é gravar a live, fazer a vaquinha, e para incentivar as pessoas a irem lá e ver a vaquinha, eu coloquei um trecho do meu livro, um trechinho curtinho de uma página, lá na descrição da vaquinha. E eu gostaria que vocês lessem esse trecho, que vocês avaliassem, né, e imaginassem aquela situação que eu vivi. E eu fiquei muito comovida de ver que outras pessoas passam por situação semelhante à minha e que têm ações que são como uma fuga e elas precisam achar um lugar para se trancar, para se esconder. O medo, a frustração faz com que elas façam isso. Não vou ler, não vou contar para vocês aqui o trechinho do livro, não. Quem quiser ver vai ter que acessar o link que eu vou deixar logo depois aqui da live, aí no meu Facebook, e ler e ver se conhece alguém ou se comove com aquela situação. E a partir do finalzinho lá do trecho, vocês podem se unir a mim nessa jornada. Então, o que eu quero realmente é formar, né, um trabalho, ter uma forma de trabalhar e ajudar as pessoas, divulgando o livro e todas as informações que tem lá, minha história e como você pode ajudar, né, como as pessoas podem se ajudar e como podem ajudar seus filhos, parentes, seus alunos. Também arrecadar dinheiro depois com a venda do livro para que esse meu projeto vá adiante. Então eu tenho o desejo de dar treinamentos para professores em escolas públicas particulares, orientação a famílias, como eu fiz ontem com a família,
e com a mocinha, que eu não vou citar o nome aqui porque eu não pedi autorização para a família, né? E para a mocinha, ajudar essas pessoas. E eu sei que, como eu falei, se nossas experiências não servem para ajudar os outros, elas foram em vão. E aí, com a venda do livro, eu sei que eu vou ter recursos para dar início. Na verdade, eu já dei início a esse trabalho, né? Para dar continuidade ao meu trabalho e poder atingir um número muito maior e que ele tenha uma proporção muito grande, que chegue a todas as escolas públicas, que chegue a todos os professores que precisam de orientações. Eu não estou e não me sinto, né, capacitada para atender todos os públicos de transtornos de aprendizagem. E nem todos os públicos que têm PCD, que são pessoas com deficiência. Mas eu tenho uma habilidade de unir pessoas, de buscar pessoas que possam ajudar, né? E eu